Vamos abrir o salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 139. Vamos ficar de pé para a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância, ainda informe ou sem forma. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra Ti, e como Teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Nossos corações, ó Deus, estão expostos diante da Tua palavra, que será exposta agora. Fala-nos, nós Te ouviremos. Ensina-nos, nós aprenderemos mais de Ti, Senhor. Ordena, nós Te obedeceremos. Ajuda-nos, nós precisamos da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Ontem eu tive a oportunidade de me despedir de uma senhora querida. Eu era amigo dos filhos e genros e noras e netos dela e bisnetos. Não posso dizer que eu era amigo dela, porque quando eu a conheci, ela já era uma octogenária, já tinha mais de 80 anos. Dona Albertina, morava ali no K11, e ontem foi a despedida de Dona Albertina. Eu pude conhecer um dos filhos, um filho e uma filha dela que
moram na região dos lagos. E tive a oportunidade de falar um pouquinho, brevemente, do anseio da humanidade por uma vida longa. Sempre queremos um pouquinho mais, né? Apesar dos 102, a gente fica com aquela sensação assim, poxa, se pudesse mais um pouquinho, né? Falei disso quando morreu o Oscar Niemeyer, que morreu também com 102. Minha bisavó morreu também com 102, bisavó Ana. E a gente sempre quer mais. Me lembrei de um grande oligarca do petróleo, a família Rockefeller, que já não tinha mais aonde colocar dinheiro, e alguém perguntou para ele quanto era suficiente. Ele falou, só mais um pouquinho. Sempre queremos mais um pouquinho, e quanto à vida, não é diferente. E então falei de Jesus Cristo como a nossa única esperança para nós alcançarmos não uma vida com 100 ou com 150 ou com 200 anos, mas uma vida que não acaba, a vida eterna. Mas ao longo da semana, além da meditação do texto de 1 João capítulo 4, que foi a base da mensagem que eu preguei na quarta-feira à noite, um outro texto esteve sob o meu olhar. Ocupou o meu coração uma leitura a respeito da soberania de Cristo, cujo título é O Senhorio de Cristo sobre a totalidade da vida humana. Uma introdução ao pensamento de Abraham Kuyper, um teólogo e educador que foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, portanto, e que chegou a ser primeiro-ministro dos Países Baixos entre os anos de 1901 e 1905. As contribuições do Kuyper têm como fonte uma visão espiritual dele, extraída da teologia dos reformadores protestantes, centrada na soberania do Deus bíblico sobre todos os aspectos da realidade, da vida, do pensamento e até da cultura. De fato, para o Kuyper, como ele disse no discurso inaugural da Universidade de Amsterdã, não existe, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, soberano sobre tudo, não diga, isto é meu, isso é meu, aquilo é meu, aquilo outro também é meu, tudo é meu. Cristo, Jesus, Senhor, foi feito por Deus Pai, o herdeiro de toda a criação, o herdeiro de todo o universo, o herdeiro de todas as coisas que existem. Tudo está debaixo da soberania, debaixo do poder, debaixo do controle dele. E essa afirmação do Kuyper, nessa afirmação dele, ele buscou inspiração para o objetivo maior da sua vida, que era a renovação da igreja e da nação holandesas. E ele expressou isso nessas palavras: um desejo tem sido a paixão predominante da minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois fôlego de vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer,
na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. Ele tinha como objetivo pregar as Escrituras, que a Bíblia fosse ensinada nos lares das famílias holandesas, na escola e no Estado. Diz ele, para o bem do povo, porque ele conhecia as Escrituras e ele sabia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele queria isso, que pela palavra de Deus pregada, ensinada, proclamada, a nação da Holanda pudesse render homenagens a Deus como havia feito no passado. Talvez, meus irmãos, apesar das nossas orações, não consigamos impedir que certas pautas sejam aprovadas no Brasil, como a pauta da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação do feto. Talvez não consigamos impedir a descriminalização do porte de uma certa quantidade de drogas, que ao que parece já está definido que vai ser aprovado, só falta definir quanto que a pessoa vai poder carregar com ela, sem que seja identificado como um traficante. Talvez não consigamos impedir, como ao que parece, a construção de banheiros unissex no nosso país. Mas nós seguiremos pregando o Evangelho, nós seguiremos ensinando a palavra, ensinando as ordenanças da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, pela pregação da Bíblia, pelo ensino nos lares ou na igreja, nos cultos evangelísticos, onde nós pudermos pregar a palavra, nós daremos testemunho da criação, daremos testemunho da santidade de Deus, daremos testemunho do amor de Deus em Cristo, mediante o Evangelho da cruz. Nós faremos isso, meus irmãos, enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos vida, e mesmo que esse direito nos seja negado algum dia, nós ainda assim o faremos. Minha Bíblia é cheia de papel. Eu estava falando quarta-feira com os irmãos, perguntando quem anota, quem traz um papelzinho, uma caneta para os cultos para anotar a mensagem, para anotar o texto. A gente não é bom com esse negócio de pregação, irmãos, mas de vez em quando Deus solta uma palavra assim, através da nossa boca, que pode ser importante na nossa vida. Então eu sempre tenho papel, e quando não tem eu peço para alguém do meu lado, eu peço um irmão para arrumar uma caneta, ou alguém para arranjar um pedaço de papel, porque eles são todos anotados, às vezes dos dois lados, às vezes só de um. Então, foi por isso que caíram 2 pedacinhos de papel. Vamos para o Salmo 139. Mais uma vez, vamos olhar para esse Salmo, ao ensejo dessas coisas todas que estão acontecendo no nosso país. Quero refletir de novo com você sobre esse texto. Irmãos, a palavra-chave nesse Salmo é conhecer, saber. Deus conhece, Deus sabe. Versículos 1, 2, 4, 6 e 23
Senhor, tu me sondas, aparece aí o verbo conhecer, e me conheces. Deus também sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Versículo 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 6, tal saber, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Versículo 23, sonda, meu Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então a palavra-chave nesse salmo é conhecer. Mas a alma do fiel também sabe. Versículo 14, veja o que diz: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Deus compartilha um pouco do saber, Ele permite que a gente também saiba, que a gente também aprenda, que a gente também conheça alguma coisa. Assim, meus irmãos, o tema do Salmo é o íntimo conhecimento que Deus tem do seu povo, o íntimo conhecimento que Deus tem dos seus, e que Deus tem do seu povo, tanto individual quanto coletivamente. Então vamos ver aí, vamos considerar a primeira parte desse texto, versículos 1 a 6, que revela o tema do conhecimento nesse salmo. Versículos 1 a 6, eu não vou ler as partes novamente, tá bom? Já lemos 2 vezes, no início do culto e depois aqui no início da palavra. A gente vai tocando nos pontos aí. Esses versículos 1 a 6, eles começam revelando o tema do conhecimento íntimo de Deus. Deus é onisciente, que significa dizer que Deus conhece o seu povo, como diz parte de um antigo louvor, o Senhor conhece os que são seus. Lembra dessa canção? Acho que da comunidade, uma delas aí. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me ungiu, me comprou no seu altar para servir. Ele nos conhece, Ele separou, Ele nos consagrou, Ele nos comprou para Ele, irmãos. O Senhor conhece. Conhece mesmo? Conhece. Conhece quanto? Conhece o quê? O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece as nossas ações. Quando me sento, quando me levanto, meu andar, meu deitar, meu mancar. Às vezes a gente está cheio de dor na lombar, dor na cervical, dor no joelho, dor no nervo ciático. Quando a fase do condor chega, não tem jeito. Mas não é só a fase do condor, a gente brinca com isso, né? Porque às vezes minha filha tem só 26 anos e ela, tadinha, já passou por tanta cirurgia e sente dor. Dor no tornozelo, e migra de um lado para o outro, e incha e desincha. E ela só tem 26 anos, não chegou na fase do condor, ou a fase do condor chegou antes para ela. Mas Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Se ando, se deito, se sento, se levanto. Os pensamentos, os caminhos, versículos 1, 2 e 3. Observa tudo e conhece tudo. Não só algum caminho, Ele conhece todos os meus e os seus caminhos. Deus conhece todos os meus e os seus movimentos. Deus conhece.
Todos os meus e os seus pensamentos, Deus conhece nossos planos, palavras, até mesmo o nosso futuro, uma palavra que nem saiu ainda da nossa boca, que nem chegou na nossa língua, e Deus já conhece. Ele sabe tudo a meu e a seu respeito, tudo que fazemos, tudo que falamos e o que vamos falar. E até os pensamentos mais íntimos que tememos revelar. Deus sabe. E não temos como escapar desse conhecimento de Deus. Não temos como escapar desse conhecimento dele. Diz o salmista: tu me cercas por todos os lados, e tu pões sobre mim a tua mão. Por bem ou por mal, meus irmãos, não temos como escapar de Deus. Ele nos rodeia, Ele nos cerca por trás e por diante, põe a sua mão sobre nós. E como que o salmista reage a isso? A reação de Davi não poderia ser outra. Saber disso é algo tremendo, saber disso é algo maravilhoso, está além da capacidade de compreender. Como ele diz no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto, é tão elevado, é tão tremendo, é tão imprevisível, incomparável, que eu não posso atingir, que eu não posso alcançar, que eu não posso compreender. Há coisas na vida que são elevadas de nós para a nossa compreensão, irmãos. Mas Deus sabe. Então deixa isso com Deus. Porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então, versículos 7 a 12. Os versículos 7 a 12 desse salmo declaram que não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Não há nenhum lugar onde se possa ir para fugir de tal conhecimento de Deus. Vou me esconder nas montanhas, vou me esconder numa gruta, vou me esconder em algum refúgio secreto. E assim eu vou conseguir escapar de Deus. Eu tenho uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer no meio do mato, onde lá Deus não vai me ver. Onde lá Deus não vai saber o que está acontecendo comigo. Não há. Não há nenhum lugar no universo onde Deus não esteja presente. Onde Deus não veja, onde Deus não conheça, onde Deus não esteja. Onde quer que formos, Deus estará ali. E se eu estiver cercado de trevas, não há lugar em que as trevas sejam densas demais, escuras demais, para que Deus possa te ver. Então o salmista diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no abismo mais profundo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada como um pássaro e vou para longe e me detenho nos confins dos mares, lá onde as águias botam os seus ovos e fazem os seus ninhos,
Onde quer que seja a distância que for, no confim do mundo, ele diz no versículo 10, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua direita, a tua mão poderosa, a tua destra me segurará, me susterá. Eu e você estamos na mira de Deus, irmãos. E é bom que a gente não esteja fugindo, que a gente não esteja errado. É bom que a gente esteja na dependência dEle, em obediência. Para que Ele não seja um sniper. Ele seja só aquele que nos guia e que nos protege. Ele seja só a nossa segurança. Como diz outro velho hino, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Leia comigo o versículo 10, ainda ali. Leia comigo o versículo 10, igreja, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Mais uma vez, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Ainda ali, seja onde for, em qualquer lugar, seja a circunstância que for, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita, a tua destra de poder me susterá, me sustentará. Mas embora possa parecer, meus irmãos, pelo versículo 7, como alguns sugerem, que o salmista estava querendo fugir de Deus por causa de uma consciência pesada, em razão de algum pecado. Versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Todavia, o versículo 24 não nos permite seguir nessa direção de pensamento. Porque ele sabe que Deus sonda e conhece. Ele sabe que não há como fugir da presença de Deus. E o que ele diz no versículo 24? Vê se há em mim algum caminho mau. Se houvesse algum caminho mau na vida dele, algum pecado oculto, estaria oculto para quem? Para Deus? Na verdade, nesses versículos, meus irmãos, o salmista demonstra todo o seu prazer. Que o seu prazer está no fato de que Deus o guiará e o susterá. Como ele diz no versículo 10. Onde quer que ele vá, qualquer que seja a circunstância, ainda que as trevas o ameacem, o envolvam. Ele afirma que não existe nenhum lugar onde ele esteja além ou aquém do cuidado de Deus. Como ele diz no versículo 5, ele já disse: tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. E quando ele afirma isso, a mão do Senhor está sobre ele, não para pesar a mão, mas como um gesto gentil, cuidadoso,
que dá tranquilidade, que faz sossegar a alma. A mão do Senhor está sobre ele, ele tem certeza disso. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Em todo lugar e todo tempo. Que a mão do Senhor esteja sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão. Então Davi não está fugindo por causa de uma consciência pesada. Não. Ele é grato. Ele está valorizando o cuidado de Deus. Apenas isso. Mesmo que eu pensasse, mesmo se eu tentasse, não teria como fugir de ti. Então, versículos 13 a 16. Começa com uma conjunção coordenativa, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Essa palavrinha, pois, aqui, essa conjunção coordenativa mostra que isso que vai ser falado aqui, que vai ser tratado agora, isso tem a ver com a parte anterior. E assim, esses versículos 13 a 16, eles são, na verdade, uma ilustração da questão dos versículos 11 a 12. O que é que ele falou nos versículos 11 a 12? Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, não importa. As trevas e a luz são a mesma coisa. E então ele vai falar do ventre como um lugar escuro, onde ele está ocultado e sendo formado. Ele sabe que Deus, que não se importa com trevas, porque para ele luz e trevas são a mesma coisa. Deus está cuidando dele até lá no ventre da sua mãe. Ele ilustra o que ele acabou de dizer. Observe que no versículo 11 ele afirma que Deus vê através da escuridão como se fosse luz. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus vê, portanto, através da escuridão como se fosse luz. Então, nos versículos seguintes, ele vai ilustrar essa capacidade de Deus de estar em todos os lugares, até no recôndito do ventre materno, até no ambiente intrauterino. Deus está lá, testemunhando e contribuindo na formação da vida humana no ventre. Deus está lá. Tu me teceste, tu me formaste. Tu me viste quando eu era, ele diz aqui onde está, versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ainda sem forma. Deus vê o feto antes dele começar a receber forma. Não apenas vê, Deus forma, Deus tece, Deus entretece. Versículo 13, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre. Nossos corpos, meus irmãos e irmãs, nossos corpos com seus órgãos internos e a sua complexidade biológica, à medida que nos desenvolvemos no útero, são a obra de Deus. Deus estava ativo enquanto o embrião se desenvolvia e crescia no útero da mãe. De fato, Deus foi quem formou, foi quem teceu no versículo 13, foi quem formou no versículo 14, que formou e entreteceu no versículo 15 o interior da vida do salmista.
Então eu quero repetir algo que já disse aqui. Em primeiro lugar, quando disse a Adão e Eva que fossem fecundos e se multiplicassem, isso está em Gênesis 1:28. Deus startou, Deus deu início, Deus colocou em movimento um processo biológico para a procriação. Mas Deus não deu início a esse processo biológico para a procriação, virou as costas e foi embora. Deus não está ausente desse processo, Deus ainda está envolvido neste processo, como dizem aí para nós os versículos 13 e 14 do Salmo 139, Tu me formaste, Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo espantoso, assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras, isso é a tua obra, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Deus não está ausente desse processo biológico que Ele deu início através do primeiro casal de humanos. Eu e você, todos nós fomos criados pelo próprio Deus. Mesmo que seja um embrião em desenvolvimento no útero, é uma vida humana e que tem valor dado por Deus. O Criador, o autor da vida, viu o salmista no útero quando era ainda um projeto de vida, uma substância sem forma, e o guiou no ventre por cada dia até se formar. Em segundo lugar, Deus redimiu a vida humana. Deus amou aquilo que fez, amou aquilo que criou, amou de tal maneira que enviou seu Filho para pagar o preço e resgatar do pecado e da morte todas as vidas humanas. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, porque vocês foram comprados por preço. E que preço foi esse? Não foi prata nem ouro, como disse o apóstolo Pedro, não foi prata nem ouro, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! 1 Pedro 1:18 e 19. As mãos que teceram a mim e a você no ventre da nossa mãe também foram estendidas na cruz e foram pregadas com cravos e derramaram o sangue do perdão por nós. Então, meus irmãos, cada ser humano é um ser humano por quem Cristo morreu. O embrião no óvulo fertilizado, a criança com síndrome de Down ou autismo, outra enfermidade, outra doença, ainda por nascer. Um jovem que tem lesão cerebral, ou um idoso com mal de Alzheimer, todos eles foram comprados pelo sangue, pelo alto preço do sangue de Jesus Cristo. Esse preço lhes dá valor, independentemente do seu estágio de desenvolvimento ou da sua condição. Portanto, queridos e queridas, toda vida merece ser vivida, porque Deus julga assim. Ele criou a vida com suas próprias mãos. Você e eu, todas as vidas, temos valor porque fomos criados por Deus. E Deus redimiu as vidas com as suas mãos estendidas. Você e eu e todas as vidas foram compradas por preço. Portanto, louve e agradeça a Deus pelo dom da vida. Louve e agradeça a Deus pelo valor que Ele dá à vida. O salário do pecado
é a morte. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Versículos 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O salmista aqui expressa a resposta para a grandeza dos altos pensamentos de Deus, como no versículo 6 ele exclama. Davi reconhece que a mente de Deus é insondável e que a soma dos seus pensamentos, quem pode contar? Não dá para contar. É grande demais o resultado. É grande demais a soma desses preciosos pensamentos de Deus. Mas não são apenas grandes, não são apenas muitos. São caros. São preciosos. Tem um preço envolvido. E o versículo 18 parece retratar o desespero de alguém, como se tentasse contar os pensamentos de Deus. Mas o número final é tão grande que a pessoa adormeceria. E ao acordar, essa pessoa ainda estaria contemplando os pensamentos de Deus e desfrutando da sua presença. Ele diz, olha, se eu contasse esses pensamentos incontáveis, inumeráveis, seriam mais do que os grãos de areia. Dormiria, acordaria, eu ainda estaria na tua presença contando, tentando contar os teus pensamentos. Mas também, esses versículos podem trazer aqui consigo a própria prova de um compromisso infinito de Deus, de que Deus não deixará a obra de suas mãos ou ao acaso ou para a extinção final. Deus não deixará a obra das suas mãos para ser destruída. Por conta disso, tem uma metáfora de um livro no versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Essa metáfora do teu livro, meus irmãos, já exclui uma atitude divina, casual. Não há casualidade, não há acasos em Deus, há propósitos em Deus. E as palavras ainda estou contigo, no versículo 18, se entendidas junto com o pano de fundo dos versículos 7 a 12, elas não podem ser limitadas de modo algum, nem mesmo pela morte. Então, quando acordo, pode ter seu sentido mais forte, como sendo um vislumbre da ressurreição. Quando eu ressuscitar e triunfar sobre a morte, eu ainda estou contigo, eu ainda estarei contigo. Deixe aí marcado esse capítulo rapidamente, abra comigo, capítulo 16 do Salmo, ou Salmo 16, se você preferir. Falei numa segunda-feira com os irmãos da oração a respeito desse salmo, e já vamos terminar, e nem precisaria dizer, né, que vocês estão acompanhando aí o texto, já estamos chegando no fim.
partir do versículo 9 do Salmo 16. O salmista diz: por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. O que mais? Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A confiança, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Agora vai para o capítulo 17, versículo 5. Não, o 5 não, perdão, o 15. Capítulo 17, versículo 5, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando acordar, a expressão que ele usa lá no Salmo 139, final do versículo 18. Quando acordo, eu ainda estou contigo. Quando acordo, eu ainda desfruto da tua presença e contemplo a tua face e me assemelho a ti, me satisfaço com a tua semelhança. Como a palavra vai nos dizer, nós o veremos face a face, nós seremos semelhantes a ele. Então, esse versículo 18 aqui, 17 e 18, pode ter um vislumbre da ressurreição, né? Depois de falar dos pensamentos de Deus, e a ressurreição não é algo tão maravilhoso quanto a criação, e a ressurreição dos mortos não é algo tão assombrosamente maravilhoso quanto o fato de Deus nos formar. É ou não é? Ontem lá no cemitério a irmã falava comigo, mas como é que vai ser isso? Os corpos já não estão mais aí, em alguns deles nem o osso está mais inteiro. Mas Deus, o Deus que forma osso no ventre, que forma músculo, que entretece músculos no ventre, o Deus que cria, que do nada chama tudo à existência, ele não pode dar um corpo formado para alguém que já descansa nele? E é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E não vai ressuscitar carne podre, não vai ressuscitar corpo decomposto, osso fragmentado, vai ressuscitar corpo glorificado. Por quê? Porque morre na corrupção e ressuscita na incorrupção. Ressuscita um corpo de glória, chamado à luz, chamado à existência, por esse Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Rapidamente, irmãos, versículos 19 a 22. Deus é um Deus sábio, amoroso e bom. Mas apesar disso, muitas pessoas não o amam. Apesar disso, muitas pessoas blasfemam o seu nome. Apesar de Deus ser sábio, amoroso e bom, cheio de graça e misericórdia, há muitas pessoas que se rebelam contra Ele. Esses a Bíblia chama de perversos. São pessoas que de forma ativa se opõem a Deus e ao seu gracioso propósito. Essas pessoas chegam a derramar sangue, às vezes, homens de sangue, como alguma tradução aí diz. Destroem vidas de pessoas que Deus criou, de pessoas que Deus formou tão amorosamente. E quando Deus aplicar a sua justiça na terra, se essas pessoas não se arrependerem,
Ele de fato as exterminará. Como o salmista pede, como eu gostaria, ó Deus, que o Senhor acabasse, exterminasse. A tradução diz, desse cabo dos perversos, a outra tradução, a Ara. Se não se arrependerem, esses homens, esses criminosos, esses assassinos de bebês, cujo sangue vai cair sobre suas vidas, se não se arrependerem, Deus dará cabo deles, Deus os exterminará. Enquanto isso não acontece, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente fiel, ele não quer ser colhido juntamente com o perverso, ele não quer ser identificado com eles. Por isso no versículo 19 ele diz, afaste-se de mim, eu os odeio, eu os desprezo, eu os detesto. Ele repete nos versículos 21 e 22, tal como o próprio Deus os rejeita, eu também os odeio. E por mais que isso possa nos parecer estranho, meus irmãos, o ódio descrito por Davi aqui pode soar estranho para nós, duro demais, mas trata-se na verdade de zelo por Deus. Nos dias da salvação, o Novo Testamento encaminhará esse espírito de luta contra o pecado numa nova direção, sem deixar de conformar a sinceridade do mesmo, conforme nós vemos na palavra do apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 14 e 15, quando ele diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Era disso que Davi estava falando, do seu zelo por Deus, do seu zelo por ser separado para Deus e para a glória de Deus. Então, ele segue adiante, versículos 23 e 24. E como eu dizia durante o louvor, ele não se limita a se preocupar apenas com a maldade dos perversos. Ele não se preocupa apenas com a maldade dos impostores. Ele se preocupa também com o impostor que pode haver nele mesmo. Para citar um livro do Brennan Manning, o impostor que há em mim. Pode haver um impostor nele. Como disse Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, por essa razão, conhecendo-se bem, Davi também pede que Deus o sonde e conheça o seu coração e prove não apenas os seus pensamentos, também os seus pressentimentos, as suas inquietações ramificadas na alma. Prova tudo, Deus. Sonda. Examina. Vê se há em mim algum resquício de maldade. Eu sei que o coração é enganoso, Deus. Me sonda também. Eu não quero ser colhido com os perversos.
Então é isso, meus irmãos. O salmista quer que Deus o sonde, que Deus o esquadrinhe, que o Senhor examine sua vida a todo instante, a fim de impedi-lo de andar errado nessa vida. Porque o seu desejo mais profundo é andar pelo caminho eterno, é andar pelo caminho da vida, o caminho da cruz, o caminho da vida eterna, que Deus mostrou para nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por esse caminho pelo qual nós iremos a Deus, pelo qual nós acordaremos com Deus. Amém? Como eu disse, nós temos que orar, nós temos que pregar. E apesar disso, talvez nós não consigamos impedir que as autoridades desse país pequem, que as autoridades desse país aviltem a lei de Deus, transgridam os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Mas temos que continuar orando, temos que continuar pregando, defendendo as ordenanças de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós cremos na Escritura Sagrada, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, ó Deus, que a vida humana, ela começa antes de se formar num processo biológico, ó Deus, iniciado por Ti, ordenado por Ti, e do qual o Senhor faz parte. Nós cremos, Senhor, que legitimar o aborto com até 12 semanas é crime de sangue. É um crime odioso, é um crime cruel, é assassinato de vidas indefesas. O equivalente, um pecado equivalente ao sacrifício de crianças a Moloque no Antigo Testamento. Senhor, por isso pedimos perdão pelas autoridades, pedimos perdão pelos ministros do STF, pedimos perdão pelo Congresso Nacional que fecha os olhos e assiste, Senhor, quando deveria criar a lei e impedir que isso fosse aprovado. Pedimos misericórdia, pedimos compaixão, pedimos perdão. E livra o nosso país, Senhor, dessa maldição. Livra-nos, Senhor, desta carnificina. Perdoa-nos esse nosso pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor, para temer somente a Ti e seguirmos crendo, obedecendo e proclamando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém.